Olá, aqui é o Arthur do Pronto para Investir. Neste vídeo eu vou te falar como ganhar dinheiro com ações. O que são ações, como elas funcionam e principalmente como elas podem colocar dinheiro no seu bolso. Se você tem interesse neste assunto, inscreva-se no canal, ative as notificações e vamos pro vídeo. Basicamente, ações são pequenos pedaços de grandes empresas que estão listadas na nossa bolsa de valores. A Ambev, por exemplo, que está listada na bolsa, ela tem um valor de mercado hoje de 200 bilhões de reais. O que isso significa? É o valor total da empresa. Vamos supor que você quisesse comprar a Ambev e ser dono de 100% da empresa. Você precisaria de 200 bilhões de reais para comprá-la. Porém, esses 200 bilhões de reais no mercado, ele fica distribuído em milhões de pedaços de 12 reais, que é o valor que está custando uma ação da empresa hoje. Ou seja, com R$ 12,73, você pode comprar um pequeno pedaço da Ambev e se tornar sócio dela. Então, basicamente, quando uma ação cai, por exemplo, 1,39%, como a Ambev caiu na última sexta-feira, o que isso significa? Isso significa que a empresa desvalorizou 1,39%. E isso é refletido em cada um dos pedaços da empresa, que são as ações. Inclusive, você comprando uma ação da Ambev hoje, você está comprando o mesmo pedaço que os sócios majoritários da Ambev têm. Então, comprando uma única ação da Ambev, você se torna sócio dos donos, entre aspas, da empresa. Eu coloco entre aspas porque uma empresa que está na Bolsa de Valores não vai ter um dono. Serão milhares de investidores, milhões de investidores, dependendo do caso. Peguei um outro exemplo aqui, a WEG, que tem sede em Jaraguá do Sul, uma das maiores empresas da nossa bolsa. O valor de mercado dela hoje é de 225 bilhões de reais, que está dividido em milhões de ações de R$ 53,62. Então, com este valor aqui, você já consegue comprar uma ação da empresa, que é líder no setor de motores e compressores no Brasil. Arthur, o fato da ação ser mais cara significa que a empresa é maior? Não necessariamente. Vou te dar um exemplo aqui com outras empresas. A B3, por exemplo, tem um valor de mercado de 68 bilhões de reais e as ações estão custando hoje R$ 12,13. A Arezzo, que depois da fusão com o Grupo Soma, agora se chama Asas 2154, tem um valor de mercado de 10 bilhões, só que cada ação custa R$ 48. É como se a Arezzo dividisse este pedaço aqui em menos ações. E aí cada ação fica com valor maior. Ou seja, o preço não deve ser um critério para você escolher as ações, porque ele é indiferente. Se a B3 quiser, por exemplo, agrupar as ações e fazer com que cada 10 ações que você tenha da empresa se transforme em uma, cada ação custaria R$ 121. O que mudou? Nada. O patrimônio da empresa seguiria normal, a diferença seria apenas a quantidade de ações que a empresa teria. Inclusive, quando uma ação começa a valorizar muito, é natural que eles façam um processo de desdobramento. Divide uma ação em mais pedaços, para que este valor não fique tão alto e não atrapalhe o que nós chamamos de liquidez da empresa. Porque se uma ação ficar muito cara, ela acaba tendo menos negociações. É por isso que nós vemos normalmente uma ação custando entre 10 e 60 reais mais ou menos. Pode ter uma empresa ou outra que vai estar acima disso? Sim, abaixo também. Mas na média, a maior parte das empresas tem um valor acessível. Arthur, mas se uma ação é mais barata, quando a empresa pagar dividendo, eu não vou receber mais? Não tem nada a ver isso. O dividendo é pago por ação. Mas quanto mais ações, menos a empresa vai pagar por ação. Então é proporcional. Tem muita gente que fala essas besteiras por aí. Toma bastante cuidado, tá? Então só um exemplo para ficar claro aqui para vocês. Vamos supor que uma empresa tivesse 1 bilhão de valor de mercado e possuísse 100 milhões de ações. Cada ação custaria R$10. 1 bilhão dividido por 100 milhões daria R$10. Se ela fosse pagar 100 milhões de reais de dividendos, o pagamento seria R$1 por ação. São 100 milhões de reais para 100 milhões de ações. Agora, se ao invés de ter 100 milhões de ações, ela tivesse 1 bilhão de ações, cada ação custaria R$1. O valor de mercado dela é 1 bilhão, ela tem 1 bilhão de ações, cada ação custa R$1. O pagamento de dividendos, neste caso, seria de 10 centavos por ação. Não mudaria nada. Então isso aqui é proporcional, não é porque uma empresa tem uma ação mais barata que você vai ganhar mais dividendos. Ai, mas os dividendos são pagos por ação. Mas a quantidade é proporcional. Arthur, beleza, e se eu quiser comprar essas ações, como é que eu faço? Todos os investimentos são feitos através de uma corretora de valores. Você pode usar uma empresa que é uma própria corretora,
como a Rico, que atualmente, na minha opinião, é a melhor, 100% gratuita, tem um bom atendimento e tem ótimos investimentos, ou você pode utilizar um banco digital que seja completo para investir. Através do Nubank, por exemplo, você consegue comprar ações. Através do Banco Inter, por exemplo, você consegue comprar ações. O PicPay já não permite isso. 99Pay já não permite isso. Mercado Pago não permite isso. Nem todo banco digital é completo para você investir. Abrindo sua conta de investimentos, basta você colocar dinheiro nela e realizar a compra pelo código da empresa. No caso da B3, por exemplo, é B3SA3. No caso da VEG, WEGE3. No caso da Petrobras, PETR3. Cada empresa tem um código. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando sobre quais critérios são importantes para vocês escolherem ações. Deixa aqui nos comentários para eu poder gravar. Uma vez que você comprou ações de uma empresa, como que você vai ganhar dinheiro com ela? Duas formas. Primeiro, pela valorização por parte da empresa. E segundo, pela distribuição de lucros por parte da empresa. A verdade mesmo é que seria apenas uma forma, que é a valorização, já que quando a empresa distribui o lucro, ela está tirando dinheiro do caixa dela e, naturalmente, o valor de mercado dela tende a diminuir. Vou dar um exemplo. A B3 hoje tem um valor de mercado de 68 bilhões de reais. Se ela tiver 6,8 bilhões no caixa e distribuir todo esse dinheiro, ela vai passar a valer 6,8 bilhões a menos. Então, como o valor do caixa já está embutido no valor da empresa, a principal forma de você ganhar dinheiro com ações é através da valorização. Quando você recebe um dividendo, o que acontece é que aquele lucro que estava na empresa, que você poderia ter com a valorização dela, vem para o seu bolso, ao invés de ficar no próprio caixa da empresa. Trago um outro exemplo para vocês. Você tem uma empresa que vale 100 milhões de reais, tendo 10 milhões de reais no caixa. Se você transfere esse dinheiro para sua conta, esses 10 milhões, a empresa passa a valer agora 90 milhões de reais, ela tem 10 milhões a menos no caixa, ela vai valer 10 milhões a menos. E você passaria a ter 10 milhões de reais a mais na conta. Ou seja, você não teria ficado mais rico. Você apenas teria mudado o dinheiro de lugar. Antes estava na empresa, agora está no seu bolso. É por isso que eu, por exemplo, não dou muito valor para uma empresa que paga dividendos. Porque como eu faço este investimento com foco em longo prazo, para mim não faz diferença se o dinheiro está vindo na minha conta ou se o dinheiro está no patrimônio da empresa que continua valorizando. Sendo uma empresa boa, você vai enriquecer. Então a principal forma de você ganhar é pela valorização da empresa, mas no mercado financeiro, como os investidores, principalmente iniciantes, focam muito na renda, que seria em receber parte do lucro da empresa na sua própria conta, é bem comum nós, educadores financeiros, falarmos que são duas formas de você ganhar dinheiro. Então, pela valorização, o que faz uma empresa valorizar? O principal fator é o lucro da empresa. Então, coloquei aqui um gráfico de cotação versus lucro para você ver o que acontece com a cotação da empresa, que é o preço da ação, quando o lucro da empresa aumenta ou diminui. Então, nesta linha verde, nós temos o lucro da empresa e na linha azul aqui embaixo, nós temos a cotação. O que nós podemos observar? Que quanto mais a empresa lucra, mais ela vale. Quanto menos ela lucra, quando há uma queda aqui no lucro da empresa, há uma queda na cotação. Isso nem sempre vai estar 100% colado, né? Às vezes uma empresa lucrou muito, mas a cotação não valorizou tanto naquele determinado momento. Mas no longo prazo, você vê que essa relação é diretamente proporcional. Quanto mais uma empresa lucra, mais ela vai valer. Este é o principal fator para você avaliar uma empresa. A capacidade dela de gerar lucro ao longo do tempo. Quanto mais a empresa lucrar, mais ela vai valer, ou seja, mais você vai ter valorização e mais dividendos você vai receber. Principalmente aqui no Brasil, onde as empresas normalmente se obrigam a pagar 25% dos seus lucros. Este gráfico aqui eu mostrei pela B3. Eu trago aqui o exemplo da VEG, que eu já estava falando dela, desde 1995, para você observar que quanto mais a empresa lucra, mais ela vale. Em alguns momentos pode ficar um pouco descolado aqui, mas no longo prazo não tem erro. E isso serve para qualquer empresa. O Bradesco, mesma coisa. Quanto mais a empresa lucra, mais ela vale. Em alguns momentos pode ter um descolamento aqui, do lucro subir e a cotação não subir tanto, mas no longo prazo você pode observar que essa relação é diretamente proporcional. Não tem erro. Arthur, beleza. Eu comprei ações do Bradesco, por exemplo. Se a empresa lucrar mais ao longo do tempo, ela vai valer mais e, consequentemente, vai me pagar mais dividendos. Eu vou ganhar dinheiro com as ações da empresa dessa forma. Mas quanto que a empresa paga de dividendos quando ela paga? Isso
Isso varia de empresa para empresa. Você pode acessar o site de RI da empresa. Todas as empresas que estão listadas na Bolsa de Valores têm um site de RI, que é o site de relações com investidores. Nesse site, você vai ter as informações sobre dividendos e juros sobre capital próprio. São as principais formas de uma empresa distribuir dinheiro para você. Aqui nós temos a política de dividendos. No caso aqui da Porto Seguro, o estatuto da empresa determina que no mínimo 25% do lucro líquido deve ser distribuído como dividendo obrigatório. Isso aqui normalmente é o padrão, tá? Vamos abrir aqui o site de RI da Ambev. Informações aos acionistas, dividendos e bonificações. Política de dividendos. O estatuto social da companhia estipula dividendos obrigatórios mínimos de 40% sobre o lucro líquido. Então a Ambev já determina um valor maior. Quando que ela paga, Arthur? Isso pode variar de empresa para empresa. A Ambev pagou uma vez no ano de 2023, que foi dia 28 de dezembro, pagou uma vez no ano de 2022, em 2021 ela pagou em dezembro, mas também pagou em janeiro, em 2020 só dezembro, em 2019 só dezembro, ela pode mudar isso ao longo do tempo. Então no site de relações com investidores você tem todas as informações sobre esses pagamentos. Arthur, quanto mais dividendo uma empresa paga, melhor? Não necessariamente. Às vezes, compensa uma empresa pagar menos dividendos para ter mais dinheiro disponível para investir em seus projetos e crescer cada vez mais. Este é um dos critérios que, inclusive, eu ensino dentro da mentoria 5P no 4º módulo. Nós temos que avaliar o quanto a empresa paga, porque nem sempre vale a pena você ter só empresas que pagam muitos dividendos. Isso pode impactar o crescimento da empresa por ela não ter capital para poder crescer. Se você quer aprender mais sobre investimentos, do zero, do básico, eu recomendo que você participe da série gratuita que eu vou fazer nos próximos dias. Acesse o link na descrição aqui do vídeo para fazer sua inscrição gratuita e fique à vontade para deixar nos comentários temas para próximos vídeos. Eu estou gravando 4 vídeos por semana aqui no YouTube. Espero que você tenha gostado desse. Um grande abraço, fica com Deus e é só o começo.